Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Eu estou respirando oxigênio agora nesse exato momento, graças a quem? A ele, ao Zico. O sol brilhou hoje de manhã, graças a quem? A ele, ao Zico. O planeta está agora rodando em torno do Sol, graças a quem? A ele, ao Zico. Eu e mais alguns milhões de seres afortunados nesse planeta já enxergamos isso. Outros ainda estão no processo de absorção desta realidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, Edmundo, então pra você, ainda é Natal? Porra, eu sempre falei que tu tinha problema de bebida, rapaz. Essa hora já. Ou isso é tóxico que tu tá tomando. Não é possível, pô. Que Natal, rapaz. A gente tá em março. Tá delirando, pô. Calma aí, cara. É que para cerca de 40 milhões de torcedores do Flamengo, alguns dos quais nossos queridos camaradas participantes aqui do Chinelinho, o Natal foi comemorado no último dia 3 de março. Ah, então é isso, né? É Zico, né? É aniversáriozinho de Zico, tá? Zico. É isso mesmo, é isso aí. Ele mesmo, Arthur Antunes Coimbra, me lembra um velho comercial. O Arthurzinho, Arthur Zico, o Zico. O galinho de Quintino eterno, rei da nação rubro-negra. Fez 70 anos semana passada, dia 3 de março. Nessa edição 134 do Chinelinho Cast, a gente vai prestar uma justa homenagem a um dos nossos maiores craques. E mais que isso, vamos dar espaço para que você, Edmundo, talvez se redima diante da nação rubro-negra. Que redimir com nação rubro-negra, rapaz? Tá maluco, rapaz? Tu acha que eu vou passar pano pra Mulambo? Quero saber de nada, não. Não tem que melhorar a imagem com Mulambo nenhum, não, bicho. Solta a vinheta aí, começa logo esse troço aí. Chinelinho Cast. O senhor ficou alterado. Fiquei. Alterado. Vamos começar a resenha que é melhor, então. Um debate sobre o Zico, comandado por um vascaíno, que é você, um tricolor, que sou eu, pode parecer meio parcial, né? Mas acho que isso dá a nossa condição de tricolores e vascaínos, dá uma certa isenção para esse debate também, né? Sim. Vamos falar dele com admiração, com respeito, mas para descompensar tudo, a gente vai ter depoimentos emocionados, rasgados, dos súditos do Galinho. Sim, vai ter mulambada emocionado e chorando por aqui hoje, minha gente. Inclusive, depoimentos internacionais aqui. Nosso amigo lá do Canadá, especialmente, pô, se considera o maior mulambo do mundo, tal, tá aqui dando um depoimento emocionadíssimo sobre o Zico. Mas tem que respeitar, afinal, o cara foi um dos maiores jogadores do mundo, ganhou tudo pelo Flamengo, fez o Urubu mudar de patamar no puleiro, hein? Comandou uma seleção brasileira inesquecível, revolucionou o futebol japonês, enfim, é o Zico, né? É o Zico. Além de tudo, estrelou vários comerciais de TV, participou de novelas como ator, atacou de cantor, sem grande sucesso. Então, foi até ministro de Estado, né? Eu vou começar o debate perguntando para você. O Zico foi o grande jogador da nossa geração de garotos, de moleques, que começavam a curtir o futebol ali nos anos 70? Cara, eu acho que foi um dois, né? Com certeza foi um dois, né? Não acho que o Zico seja o melhor de todos os tempos, como os flamenguistas doentes costumam falar, né? Inclusive, veremos isso claramente aqui nos depoimentos hoje dos flamenguistas que estão participando. É, mas o Zico, sem dúvida, é um grande craque, um dos maiores jogadores de todos os tempos, assim, do futebol brasileiro, pelo menos, né? Tal. Acredito que do Mundial também, né? Mas o Zico, com certeza, foi um ícone nos anos 70, quando eu comecei, como foi o Roberto Dinamite, como foi Rivelino, acredito que os botafoguenses, o Mendonça naquela época também, né? Enfim, aqui em termos de Rio de Janeiro, acho que esses nomes aí e outros, né? Dezenas de nomes também pelo Brasil, né? Que na época, como a gente sempre fala aqui, lembra com saudade, né? Desse fato, né? Todos os grandes craques brasileiros jogavam por aqui, né? Então, nomes inesquecíveis e grandes nomes são muitos, né? Muitos deles presentes naquela seleção de 82 que a gente citou aí na abertura, né? Eu acredito que num período pós-Pelé, né? Pelé saindo do Santos em 74, indo para os Estados Unidos e meio que
deixando vago, digamos assim, o trono de grande jogador brasileiro, né? O rei do futebol brasileiro. Você tem o Rivelino em seguida, que eu acho que é o melhor deles, Sim. até 78, até, enfim, também sair da seleção brasileira, depois do fim da máquina tricolor. Rivelino vai para a Arábia Saudita, se não me engano. E eu acho que o Zico, sem dúvida, entre 76, 70, 77, mais precisamente, quando aquele Flamengo começa a surgir, né? Aquele grande Flamengo dos anos 70 e 80, eu acho que o Zico é, sem dúvida, o grande jogador da nossa geração de moleques. Essa é um pouco o sentido da pergunta, né? Eu acho que não tem dúvida. E aí não tem questão tricolor, ou botafoguense, ou vascaíno. Eu acho que esses que você citou, Mendonça, Dinamite, são imensos. Edinho, no Fluminense, era um ídolo. Sim. Mas o Zico ocupa um protagonismo no futebol brasileiro, carioca, sobretudo, brasileiro, e na seleção, que torna ele, até os meados dos anos 80, o grande jogador de toda Ah, uma não. geração. Sim, sem sombra de dúvida. Acho que foi o grande destaque, né? Que depois eu acho que papel que veio ser ocupado talvez por Romário, É, Ronaldinho, depois Ronaldo, né? o fenômeno e tal, né? Enfim. É, realmente, nesse aspecto, sim, né? Era o cara que liderava a seleção brasileira, né? Tal, enfim. Sim. Então, exímio batedor de faltas, tal, né? Era um cara acima da média, completamente acima da média, né? Não acho que seja, como já falei, para tanto, né? Quanto os flamenguistas o colocam, né? Num patamar que eu acho que na verdade, até em nível mundial e universal de todos os tempos, eles colocam, né? Eu acho que É, tem. teve gente melhor que o Zico, Não, né? concordo. Tem uma razão para isso que a gente vai discutir depois, no tópico daqui a pouquinho, né? Sim, Mas eu acho que se a gente for falar mundialmente de craques de todos os tempos, eu acho que tem gente acima do Zico, né? São opiniões, são subjetividades aí. Maradona, para mim, podemos falar de outros, Ronaldo Fenômeno no Brasil, Romário, caras que, enfim, para mim são tão grandes ou maiores do que o Zico, em nível global, mundial, que eles alcançaram, que eles conseguiram, né? sim. Messi, entre outros aí, que eu acho que tão acima. Mas não podemos exigir isso dos nossos amigos rubro-negros, né? Que para eles Não, não. é Deus no céu, Zico na terra. Eles acreditam que são campeões brasileiros de 87, pô. Então, você pode esperar qualquer coisa, pô. Mas isso é outra história. É outra história, tá? Título, aliás, comandado pelo Zico em 87, né? Exatamente, exatamente. Já de volta da Europa, né? O Zico surge como um cara chamado craque de laboratório, né? Lembra disso? Muito franzino, Foi muito. um dos primeiros casos em relação a isso, né? Se eu não me engano, ele estreou em 70 ou 71, uma coisa assim, né? É, No time principal. E a gente pegou o Zico já com uma projeção de ídolo, já assim como o Roberto também, né? é, 76, 77, esses caras já se projetavam como ídolos nacionais, né? Essa questão desse trabalho todo a gente não pegou em tempo real, mas muito se falou, né? Quando eu sim, comecei a curtir futebol e tal, se falava muito do Zico ainda nesse aspecto, né? Do desenvolvimento é físico verdade. dele e tal, muita reportagem se fazia a respeito também e tal, né? Mas era tamanha a nossa sofreguidão pelo futebol que eu lembro até hoje do preparador físico, né? Lembra Francalati, que José Roberto Francalati, né? exatamente, eu lembro. Então, é o cara que preparou o Zico, que fez todo esse trabalho é, científico, né? Para que o Zico ganhasse massa muscular e Isso. conseguisse desenvolver as qualidades que ele tinha desde as categorias de base e que talvez não conseguisse porque era um cara muito franzino, né? Tinha uma conotação elogiosa, mas tinha também um estigma, o craque de laboratório, como também tinha o estigma do Zico ser um craque de Maracanã, né? Até um Isso. certo momento O que era eu considerado um acho, craque de Flamengo, né? o que eu acho injusto, porque ele jogou pra caralho na seleção, né? Jogou. Inclusive na Copa de 82, pô, jogou muito, pô. Mas Jogou eu lembro de muito. amistosos da seleção brasileira, tipo no Morumbi, né? Em que a galera lá vaiava pra caramba o Zico. Tinha até Ah, uma sim, rivalidade com Sócrates, né? O que sim. era curioso, que os dois eram muito amigos fora de campo. Mas a galera de São Paulo não perdoava, vaiava o Não. Zico direto em São Paulo.
Ele era tido como um craque que resolvia para o Flamengo apenas no É. Maracanã, o que eu também acho muito injusto. No final da década de 70 e 80 tinha muito isso, né? Da seleção brasileira, de um modo geral, ser vaiada em São Paulo, né? Tinha, O é pessoal verdade. a torcida de São Paulo tinha essa história, né, de vaiar a seleção brasileira. Depois acabou, né? Parou um pouco isso e tal. Eu me lembro, na década de 80 isso acontecia. E às vezes pegava no pé de alguém, né? Como É. pegou no do Zico. Mas talvez seja uma tradição iniciada aqui no Rio de Janeiro, né? Com a famosa vaia ao Julinho, que substituiu o Garrincha, né? Isso. No Maracanã e foi vaiadíssimo. Grande ponta, Julinho, que foi escorraçado no Maracanã. Mas eu acho que essa história de craque de Maracanã é mais Bairrismo. bairrismo e zoação mesmo de torcida adversária, né? Me lembro do Zico fazendo grandes jogos pelo Flamengo mesmo, em campeonatos brasileiros e tal, enfim, fora do Maracanã. Pô, tem o Isso aí Flamengo e é. Guarani, acho que aquele timaço tinha Careca ainda, foi 3-2 no Brinco de Ouro Isso, da Princesa. exatamente. Jogou lá dentro, jogou pra caramba. Não era, evidentemente não era um jogador que só resolvia diante da sua torcida. Por incrível que pareça, cara, eu tenho a impressão de que eu só vi um jogo do Zico ao vivo, que foi lá no Maracanã, pela seleção. O último jogo das eliminatórias de 82 foi Brasil 3-1 na Bolívia. Se não me engano, o terceiro gol foi do Zico de falta. Me lembro Foi isso mesmo. claramente desse jogo e tal. Eu fui ver um Fla-Flu, fui arrastado pelos meus primos e tal. Meu Uhum, tio também, que era flamenguista e tal, a gente estava visitando eles. Aí, vamos ver o Fla-Flu, aquelas coisas, né? Vamos ver o Fla-Flu. Aí me arrastaram uhum. lá pro Maracanã. Isso foi em 80, 79, uma coisa assim, né? Eu tinha uns 10 anos por aí. Com certeza o Zico jogou, mas eu não me lembro. Eu sei que foi um 0-0 esse jogo. É E curioso isso, né? A gente volta para trás e será que eu vi esse cara ao vivo, né? A gente falou do Pelé, mas o Pelé a gente não tinha idade para acompanhar. Mas o Zico é um é, cara do nosso tempo, né? Nosso tempo de criança, exatamente. de adolescente. Entre 79 e 82, ele vai vendido em 83, depois da Copa, né, para a Udinese da Itália. Eu lembro de ter visto uns 2 ou 3 Fla-Flus em que ele estava, mas nada marcante, assim, não foram jogos em que ele se destacou tanto. Nem lembro dos resultados, foi um 0-0, um jogo. Estava o Júlio César Uriguela, do Flamengo, jogava de camisa preta, campeonato de 80 ainda. Mas eu tenho uma lembrança muito marcante na volta do Zico, depois que ele volta da Itália, né, que é o Fla-Flu, em que a torcida do Fluminense chama ele de bichado. Eu estava nesse jogo, estava até com o Carlos Vasconcelos, nosso amigo, e o Flamengo fez 1-0, o Fluminense empatou, e aí começou o coro, não sei o quê, a torcida começou a pegar no pé dele, e ele virou um bicho, cara. Ele arrebentou, ele fez de tudo um pouco ali. O Flamengo ganhou de 4-1. Ali realmente foi a minha grande Acho, lembrança de exibição eu ao acho que vivo do Zico. que eu Foi lembro. um jogaço, né? Eu agora a memória me ajudou aqui e tem um jogo que eu vi também, que foi a final do Brasileiro, né? De 80 também. Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Você já falou disso, você falou. Exatamente. Me lembrei agora. Realmente. Também vi Zico jogar nesse jogo. Esse eu lembro. Lembro do gol. Eu estava atrás do gol onde ele fez o gol dele, acho que foi no primeiro tempo, né? Uma coisa assim e tal. E tem também a Nada. lembrança do jogo de despedida. Eu fui ao jogo de despedida, comprei ingresso. Você vê, acho que, Pera né? aí, a despedida não foi em Juiz de Fora? Tu foi lá em Juiz de Fora? Não, teve um jogo no Maracanã. Ah, teve? Maracanã cheio, o jogo de despedida do Zico, que eu tava lá e posso te falar, cara, tinha muita gente que não era Flamengo, obviamente, grande parte era rubro-negro, Sim. mas o Zico era um cara capaz de transcender um lugar comum que a gente É, está falando aqui, né? é. Essa rivalidade. Eu fui porque eu queria agradecer ao Zico pelo que ele fez pro futebol, um cara que forjou um gosto pelo futebol. E Então, posso. era um cara que até hoje, né? Eu não sei, não conheço o Zico pessoalmente, né? Mas parece ser um cara gente boa, né? Um cara de fácil trato. Não sei se é ou não, mas a imagem passa isso, né? Diferente de pessoas como Romário, por exemplo, né? Eu não gostaria de ser amigo do Romário, né? Pessoas de difícil trato. De difícil trato, marrentas, tal. O Zico não me parece ser uma pessoa de difícil trato, né? Tal. Não sei se.
tem uma figura enfim, uma comparação que eu vi um amigo botafoguense fazer sobre o Zico. O Zico ele conserva essa figura de um carioca, de um suburbano gentil, Isso. né? Alguém que, mesmo na rivalidade de futebol, sempre respeita. Eu lembro uma coisa bem marcante, que já é depois que o Zico parou, quando o Washington do Fluminense, centroavante, né? O Washington do Casal 20, o Washington em Assis, Uhum. já estava bastante debilitado, doente, né? Depois veio a falecer. E o Zico liderou uma campanha para arrecadar fundos. Ele era um cara muito ligado também à Associação de Jogadores do Rio de Janeiro, um certo, não era sindicalista, mas ele tinha uma participação, sempre estava presente nessas questões dos jogadores, né? Pelo menos para ajudar, para fazer campanhas. Era um cara muito querido por isso, né? Mas mais querido do que pela sua classe, ele é querido pela classe rubro-negra, né? Ele é o cara que a gente comentou que mudou o Flamengo de um patamar, né? Sim, Falar de sim. patamar, outro patamar, né? É. Mas o Flamengo nos anos 60 e 70 era um grande clube, carioca, popularíssimo no Brasil já, mas não era um clube que tinha ganho um título nacional de expressão, né? E o Zico é o cara que aquela geração, comandada pelo Zico, muda o Flamengo de lugar. Eu acho que isso, Edmundo, é uma coisa muito rara, assim, eu não vejo um similar em times brasileiros. Se tiver, me diz aí. Eu É. vejo um similar no Maradona no Napoli. Um cara que pega esse time, bota esse É. time daqui a aqui. Isso é raríssimo. Apesar de que não tinha só o Zico de craque naquele time também, né? Não tinha. O É. time era pesado também, né? Tal. Então, Nossa, eu acho que o exemplo que você usou aí, eu acho que o Maradona foi mais responsável pela mudança de patamar assim, Napoli. individualmente do Napoli do que o Zico individualmente pelo Flamengo. Claro que acho que ele se tornou símbolo daquela geração, né? Então, É. naturalmente se fala mais nele. Mas o Júnior também, pô, Leandro, Adílio, essa galera toda. E todos eles são, digamos assim, como você citou mesmo, gentis, né? É aquela imagem do cara gente boa, gentil, sério, profissional e bom pra caralho no que faz, né? Então, isso aí eu acho que é uma das questões que fazem com que o Zico seja tão adorado pelos rubro-negros, né? O que é normal, mas extremamente respeitado, né? Pelas outras torcidas. Ninguém sacaneia o Zico. Só essa É. galerinha mais nova que fala mal do Pelé também, esses idiotas que nasceram anteontem, que acham que o mundo, como a gente sempre fala aqui, o mundo surgiu de 5 anos para cá. A não ser que seja para sacanear alguém, algum flamenguista também, zoar, porque os caras tem uns que perdem realmente o prumo quando você fala mal do Zico, né? Tal. Você fala desses caras com uma geração mais gentil, enfim, mais acessível. Eu concordo plenamente. E tem um detalhe nesse time do Flamengo, comandado pelo Zico, né, liderado, essa geração brilhante. Eu ouso até dizer que essa geração atual do Flamengo, que ganhou muita coisa também, né, e pode vir a ganhar ainda, ela nunca vai superar no coração rubro-negro a geração do Zico. Eu não sou Flamengo, mas eu acho que pode ganhar o que quiser, pode ganhar 3 vezes o Mundial, 10 vezes não sei o quê, Libertadores, mas não vai superar. Não, Aquilo é único, é um momento único na história. E eu lembro de uma observação do Afonso falando sobre o Flamengo do Zico e a máquina tricolor, que era um time que, se você comparar, é tão bom quanto, né? Mas havia uma diferença naquele Flamengo do Zico. Aqueles caras eram rubro-negros. Aqueles tem caras isso. jogavam, talvez uma das últimas gerações, times brasileiros que jogou assim com verdadeiro amor à camisa. Eram Eu acho que torcedores, né? eram torcedores em campo e Dentro que de fez campo. uma diferença imensa. Você falou antes aí da questão do Zico ser considerado jogador só de Maracanã, né? Ao que eu falei, que eu acho que é só uma questão de provocação, isso não corresponde à realidade, mas tem uma segunda provocação que se aplicou ao Zico também, que é a questão dele ser pé frio na seleção brasileira, né? Nem como coordenador técnico ele conseguiu também, né? Enfim.
apesar de ter chegado É, na final. Então, não sei se é só uma coincidência, né? Ou se realmente ele é pé frio e tal, mas ele pegou essa fama também, né? pegou. Eu acho injusta, cara. Não estou defendendo o Zico, não sou rubro-negro no sentido. Estamos homenageando o Zico aqui merecidamente, né? Sim, Ele jogou pra cacete na seleção. Você já falou disso, jogou muito. Entre 76 e até 85, mesmo já baleado fisicamente, com o joelho ferrado, ele foi o grande cara da seleção, sim, sabe? Não adianta dizer ao Sócrates também. O Sócrates também jogou muito, o Falcão jogou muito, mas o Zico era o camisa 10. O Zico era o cara que era o protagonista, que podia resolver. Só que aí tem a questão, né? Um dos nossos depoimentos do final, que vai arrepiar os pelos rubro-negros, um dos nossos amigos fala do Zico como um super-herói. Eu acho que esses superpoderes que ele tinha, de fato, era um cracaço da bola, eles faltaram em alguns momentos da seleção brasileira, né? E eu não falo nem de pênalti, Edmundo, perdido em 86, que eu acho que pênalti se perde, o cara entrou frio. sim. Sempre lembro que foi ele que lançou aquela bola para o Branco em 86 contra a França, sabe? Um lançamento genial ali que poucos teriam dado, só ele talvez naquele time. Mas em 82 eu senti que em algum momento faltou na seleção brasileira o superpoder do Zico, o superpoder da liderança. O cara que pega a bola depois que a Itália faz 3-2, bota a bola, vamos ganhar essa porra, vamos para frente. Eu senti falta do protagonismo do Zico naquele momento ali, né? Eu acho que uma das poucas críticas que eu posso fazer ao Zico é essa. Eu acho que ali faltou o camisa 10, o cara que resolve, né? Eu sinto essa lacuna. Eu acredito que foi uma mera coincidência os fracassos, entre aspas, dele na seleção, né? Em Copas do Mundo, né? Tal. Enfim, é como você falou, né? É difícil pra cacete ganhar uma Copa do Mundo, tal. Enfim, Bom, as coisas acontecem, né? Enfim, mas acho a minha crítica maior talvez seja na função dele como coordenador técnico. Eu acho que ali faltou organizar aquela bagunça quando teve o piripaque do Ronaldo, a convulsão do Ronaldo. Eu acho que ali ficou um empurra-empurra de responsabilidades, é. Zagallo dizendo que a coordenação, que a direção dizendo que Zagallo decidiu e que depois Zagallo diz que o Ronaldo é que quis jogar e não podia dizer não. Eu acho que ali faltou Pô, quem é que manda aqui? Eu acho que o Zico teve uma inteligência, por exemplo, de nunca ser técnico do Flamengo, o dirigente do Flamengo. Eu acho que ele conservou esse, enfim, esse território intocável dele, que é o reinado dele no Flamengo. E ele está certíssimo. E eu acho que ajuda a preservar a imagem dele. Outras áreas em que ele se arriscou também foram as áreas artísticas, né? Aí, digamos assim, né? Né? Sempre entra nessa seara desses riscos, né, que geralmente são mal sucedidos. Já que a gente não pode sacanear o cara dentro de campo, né? Porque o cara era foda, vamos sacanear onde ele. Os pontos fracos, né? Cara, eu não eu sacanearia, não, eu vou passear um pouco pelas áreas, vamos Aham. ver nossas lembranças aí, Vamos. antiquíssimas, nossas relíquias. Lembra do Feijão Maravilha? Lembro, lembro. Na verdade, eu não acompanhei a novela, né? Foi uma tentativa de refazer o clima de chanchada, né? No horário das É, 7 que a Globo fez. Então, vários atores e atrizes da época da Atlântida, né? Das chanchadas da Atlântida. Tinha Grande exatamente. Otelo, José Lilgoy, Renata Fronze, né? Essa galera toda, Virgínia Lane também acho que Von tava, tal. Cury, Ivon Cury, rapaziada toda, e o clima da novela era um clima de chanchada, né, tal. ele E o era Zio, totalmente anárquico, era muito legal. é, eu na época não vi. E o Zico participou, né? Na verdade, tinha um personagem que era o do Grande Otelo, que ele era um funcionário do hotel, tudo se passava no hotel, que era meio um hotel cassino, um hotel que era o palco dos espetáculos, né, da chanchada, não sei o quê. E o cara era fanático, torcedor do Flamengo, o personagem do Grande Otelo. E um dia acho que ele levou lá o Zico e o Sócrates para
enfim, por alguma razão, eles iam assinar um contrato com um sheik árabe que era Ivon Cury, uma coisa muito louca, cara. É um troço muito doido. Novela, Agora, novela de Braulio Pedroso. o muito louco mesmo o nível de atuação, né, do Sócrates e do Zico, né? Mas eles eram eles mesmos, cara. Eles não Pois estavam. mas é engraçado pra caralho, porque tu vê claramente que os caras estavam com muita vergonha de estar ali, né, cara? Tá, assim, aquela coisa travada, né? Difícil, né? Os caras são gênios da bola, mas difícil exigir-lhes deles Ah, essa habilidade dramática. quem Mas eu acho que o Zico mandava bem nos comerciais, cara. Tem boas lembranças. tem aquele era da Coca-Cola, né, que o moleque vai entrando no vestiário, aí dá a Coca-Cola pra ele. Ele tá cansado, ele tá contundido, todo enlameado. Isso. E ele é super indiferente com o garoto, até meio um pouquinho ríspido com o menino. E o menino volta chorando. E aí ele dá a camisa, né? E Ah, é é muito, verdade. muito legal. Tem uma paródia desse comercial na antiga revista Mad, não sei se você vai lembrar, que é mesmo que os quadrinhos vão lá se sucedendo, né? O garoto chega, o Zico, não sei o quê, não, o que que foi, garoto? Aí o garoto vai indo embora, depois ele chama, vem cá, garoto. O garoto volta e o Zico da revista Mad dá um arrotão. Arrote. O Zico nunca faria isso, nunca faria isso. A boa e velha revista média, rapaz. Você não sabe se o Zico arrota, cara, na intimidade. Não, não na cara Ele e Sandra lá, na não, intimidade não do não na cara Lala. de um pequeno fã. Isso não. Tem o do Quixote também, né? O grande Quixote, ele fazia o comercial do Quixote, que era muito legal. O Zico ganhou uma grana aí com comerciais, né? E tem uma incursão musical, pode falar bem disso, né? Que eu não acho bem sucedida, ele com o Fagner, na Nossa Senhora. música Batuquê de Praia. Num batuquê Puta de que praia. pariu. A gente falou disso, eu não me lembro em que episódio, não sei se tu anotou aí, episódio ainda só em áudio do Chinelinho Cast, eu acho que é da primeira temporada, acho que é futebol e É, música, né? foi. Futebol e música, uma Futebol e coisa assim música. e tal. Não me lembro o número, depois vocês pesquisem lá no Spotify. E eu me lembro que eu falei uma coisa, que era o seguinte, sempre achei o Fagner um cantor médio, né? É um intérprete. Eu não acho o Fagner um grande cantor. Tal. Eu sempre achava que o Fagner dava umas semitonadas, tal, mas ao ver o Fagner cantando ao lado do Zico, eu falei, não, o Fagner canta. O Fagner é afinado, cara. O Zico é muito, assim, é muito qualquer nota cantando, cara, mas muito ruim mesmo. Essa eu concordo, assim, que o Zico não era. Na verdade, o Zico nem canta, o Zico meio que recita a música num É, batuquê, uma voz pequenininha, né? pequena e desafinada. Eu acho que foi muito mais uma promoção para o Fagner nesse tempo, que era um cara popularíssimo, também nem precisava, Sim, talvez. sim, sim, sim. Tudo que o Zico foi bom para os dois, né? Mas você tem uma medida assim de como o cara é pop quando o cara vira tema de música também, né? E não só participa das músicas. Tentando, elaborando o roteiro do programa, eu lembrei, assim, espontaneamente da música do Moraes Moreira, quando o Zico é vendido para a Itália, né? Para a Udinese da Itália, Lembro. que é uma linda música, um frevo, como é que eu fico nas tardes de domingo sem o Zico no No Maracanã. Maracanã, isso. Exatamente, ó. Lembrei do clássico do Tremendão, Vascaíno Tremendão, né? Pega na mentira, Zico tá no Vasco com Pelé. E lembrei Exatamente. lembra daquela música infame do Cacete e Planeta, Tô Tristão? Eu não me lembro da parte que fala do Zico. Cara, é muito infame. Eu vou cometer, vou falar. Cometa, cometa. Que era, aos 10 minutos, o Zicão saiu de maca, e lá em casa, Ricardão fez gol de placa. Eu tô tristão. Era, era triste, era triste. Um dos convidados que a gente teve na primeira temporada, Ronaldo Elal, ele Sim, fala dessa construção do Zico pelo trabalho, né? Do craque pelo trabalho, o craque de laboratório, o cara que batalha. Isso é interessante, não é só o talento, né? Um cara que está ali sempre no labor, na batalha. Mas tem é. controvérsias também, né? Tem gente que implica com o Zico ou critica bastante arduamente o Zico por incursões em outras áreas da política, por exemplo, né? Exatamente. Zico foi ministro do Collor, né? 90 e E 91. principalmente Engraçado. a galera de esquerda, né? Pega no pé do Zico até hoje por conta disso, né? Pois é, tem amigos, enfim, que falam, se referem ao Zico pejorativamente
como o cara foi ministro do Collor, o ministro do Collor. Cara, eu acho que essa patrulha é tão infundada, tão vazia, destituída às Também vezes acho, até de cara. informação. É aquela tal política de cancelamento, né? Tá, beleza, o cara foi ministro do Collor, ele não era mais jogador. E isso apaga o que ele fez como jogador? Sim, o cara pode ter um pensamento mais conservador, sem ser fascista, sem ser Sim, criminoso, sabe, sem cometer grande parte das atrocidades que o governo Bolsonaro cometeu sim, e que o próprio governo Collor cometeu também, né, sobretudo em relação à cultura. Mas o sim. cara talvez tivesse um pensamento mais conservador e quis contribuir na área dele no esporte. Lembro que ele chegou a fazer a Lei Zico nesse período uma lei que flexibilizava os vínculos dos jogadores com os Isso. clubes e que desagradou um grande lobby de dirigentes. E por isso ele teria saído. Que a gente está falando aqui das 7 décadas do Zico, né? Exatamente, Esse 70 anos. personagem das nossas vidas. Mas acho que a gente já deu o recado. Vamos deixar agora a voz rubro-negra ecoar aqui no Chinelinho Cast, né? Os rubro-negros, para quem o Zico é nada mais, nada menos do que o Messias, o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Bora ouvir? Solta aí. Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Eu estou respirando oxigênio agora nesse exato momento, graças a quem? A ele, ao Zico. O sol brilhou hoje de manhã, graças a quem? A ele, ao Zico. O planeta está agora rodando em torno do sol, graças a quem? A ele, ao Zico. Eu e mais alguns milhões de seres afortunados nesse planeta já enxergamos isso. Outros ainda estão no processo de absorção desta realidade. Zico não apenas é e jamais será superado como o maior jogador de futebol da história do mundo, do universo em todos os tempos, como também ele é o maior ser humano da história do universo em todos os tempos. Ele simplesmente é Deus na Terra. Zico, Rei Arthur, para mim o maior jogador do futebol brasileiro, o maior e mais completo jogador do futebol brasileiro depois da era Pelé. E além de tudo que fez em campo, um sujeito, cara, que tem uma tremenda envergadura moral, que a gente nunca viu desrespeitar um adversário ou se entregar durante um jogo, entregar os pontos em nenhuma circunstância, ganhando ou perdendo. Zico eterno. Eu vi muitos jogos do Zico, né, cara? Então, assim, foi uma das coisas que ajudou a me definir como flamenguista, né? Não mais do que meu pai, né? Na verdade, que me definiu como flamenguista foi meu pai. Meu pai era muito apaixonado. Mas o bacana do Zico, cara, de eu poder ter visto muito bem o Zico, né? E ver a formação do mito, o qual ele se tornou, né? Todo mundo fala, o grande jogador e tal. Mas o meu depoimento é uma coisa diferente, que assim, eu vi tantos jogos, cara, e eu vi muitas vezes o Zico jogar mal também, né? Então, o Ito, né, quando ele se forma, a percepção que tem quem não viu no loco, né? É que o cara só entrava e destruía, né? Então, não é isso. Eu tive a oportunidade de ver muitos jogos do Zico e vi muitas vezes ele jogar mal. E aí e acho que isso não diminui, né, o encantamento, né, que ele tem, pelo contrário, acho que aumenta, né, que mostra que ele é humano, né, cara. Ele é um cara suscetível, que foi profissionalmente suscetível a erro, e que aí, em várias situações também tinha saídas geniais, né, cara, como estão amplamente apresentadas aí nos highlights da carreira dele. Então o Zico é o cara, né? Dentro e fora de campo ele é esse exemplo, né, do gênio, mas que também enfim, então é o cara. Um detalhe importante na trajetória do Zico é que desde que ele era juvenil, a torcida do Flamengo já intuía que ele seria o nosso salvador, o nosso Messias, o escolhido, o enviado, e conquistaria todos os títulos que o Flamengo ainda não tinha, né? E foi assim que aconteceu. Zico, o nosso super-herói, o
Rei, o deus da nação rubro-negra. Vamos chegando ao fim, então, desejando longa vida ao Zico e nos afastando desse sentimentalismo em vermelho e preto, essa coisa nojenta. Mas parabéns, Zico! Semana que vem tem mais Chinelinho Cast! Chinelinho Cast.